Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano se tornou o centro da economia global. Isso foi formalizado com o Acordo de Bretton Woods, em 1944, que consolidou a moeda americana como lastro das reservas internacionais e meio de troca entre países. Essa centralidade deu aos Estados Unidos um poder sem precedentes, a capacidade de emitir a moeda utilizada em mais de 85% das transações comerciais internacionais. Com o fim do padrão ouro em 1971, os Estados Unidos desvincularam o dólar de reservas metálicas, transformando a moeda em um instrumento puramente fiduciário. A nova era do petrodólar surgiu pouco depois, quando os Estados Unidos fecharam acordos com a Arábia Saudita e outros países da OPEP para que o petróleo fosse vendido exclusivamente em dólares. Essa jogada estratégica garantiu demanda constante pela moeda americana, mesmo com déficits crescentes. Mas essa hegemonia começou a dar sinais de desgaste. A crescente dívida pública dos Estados Unidos, que ultrapassou os 34 trilhões de dólares em 2024, aliada a políticas monetárias expansionistas, como a impressão maciça de dólares durante a crise de 2008 e a pandemia de 2020, provocou desconfiança em diversas economias emergentes. Os primeiros sinais de rebelião vieram da Ásia e do Oriente Médio, mas foi na aliança entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que surgiu uma força disposta a desafiar abertamente essa hegemonia. O acrônimo BRIC foi cunhado em 2001 pelo economista Jim O'Neill para designar as economias emergentes com maior potencial de crescimento no século XXI: Brasil, Rússia, Índia e China. Mais tarde, em 2010, a África do Sul foi integrada oficialmente ao grupo, formando o BRICS. Inicialmente, o grupo era apenas uma aliança informal para a cooperação econômica. Mas, com o tempo, diante das tensões comerciais com os Estados Unidos e da instabilidade do sistema financeiro ocidental, o BRICS passou a atuar de forma mais coordenada. Em 2014, o bloco criou o Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, uma alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, instituições tradicionalmente dominadas por Washington. A meta do BRICS passou a ser clara: construir uma nova ordem financeira multipolar, baseada em princípios de soberania, desenvolvimento sustentável e independência do dólar. Para isso, começaram a surgir iniciativas para comercializar entre si, utilizando moedas locais, ampliando acordos bilaterais de swap cambial e construindo uma infraestrutura financeira paralela à do Ocidente. A entrada de novos membros como Irã, Argentina, Egito, Etiópia e Arábia Saudita, aprovada em 2023, ampliou o escopo geopolítico do grupo, que passou a controlar uma fatia relevante das reservas de petróleo, terras aráveis e população mundial. A estratégia de desdolarização tem sido colocada em prática de forma gradual, mas determinada. A China, por exemplo, tem fechado contratos bilionários de importação de petróleo com a Arábia Saudita e a Rússia, usando o yuan como moeda de troca. A Índia tem comprado gás russo utilizando a rúpia. O Brasil fechou acordos com Pequim para realizar transações comerciais em reais e yuans. Esses movimentos podem parecer isolados, mas representam uma tendência clara. Os países estão diminuindo sua dependência do dólar nas reservas internacionais e no comércio exterior. De 2000 a 2023, a participação do dólar nas reservas globais caiu de 72% para cerca de 58%. Ao mesmo tempo, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS tem impulsionado projetos de infraestrutura e energia em países membros, usando moedas locais. Isso significa menos exposição ao dólar, menos interferência do sistema SWIFT
e mais autonomia. Essa desdolarização silenciosa está minando um dos maiores trunfos dos Estados Unidos: a capacidade de sancionar países através do controle do sistema financeiro global. A hegemonia do dólar sustenta o poder geopolítico dos Estados Unidos. Graças ao seu status de moeda de reserva global, os Estados Unidos podem financiar seus déficits imprimindo dólares, um privilégio chamado de exorbitante, nas palavras do ex-presidente francês Charles de Gaulle. Mas esse privilégio depende da confiança dos mercados. Se o dólar for abandonado em larga escala, os Estados Unidos perderão a capacidade de exportar inflação, enfrentarão uma alta nos juros para financiar sua dívida e verão sua influência geopolítica diminuir. A inflação nos Estados Unidos, que chegou a 9,1% em 2022, o maior índice em 40 anos, já é um reflexo da fragilidade desse sistema. O mundo está começando a duvidar da promessa de estabilidade americana. Enquanto isso, a China amplia suas reservas de ouro, diversifica seus investimentos e estimula o uso do yuan digital. A Rússia, após ser expulsa do SWIFT em 2022, acelerou sua integração com sistemas alternativos, como o SPFS. Tudo isso sinaliza um mundo que está se preparando para viver sem o dólar. A Tesla, fundada por Elon Musk em 2003, tornou-se não apenas uma fabricante de carros elétricos, mas um símbolo de inovação tecnológica, disrupção de mercados e ambição global. Sua valorização vertiginosa na bolsa e a figura carismática de seu CEO transformaram a empresa em uma espécie de marca americana globalizada. Mas, à medida que o BRICS avança, a Tesla começa a sentir os impactos de um mundo menos dependente do dólar. Operando em dezenas de países, com cadeias de suprimento altamente internacionais e dependente da demanda global, a Tesla se vê exposta aos riscos de uma transição monetária que pode afetar taxas de câmbio, custos operacionais e competitividade. Muitos investidores ainda veem a Tesla como invulnerável, mas os dados mostram o contrário. Variações cambiais impactaram seus resultados em mais de 250 milhões de dólares em 2022. A valorização do dólar tornou seus produtos mais caros na Europa e na China, seus principais mercados internacionais. Enquanto o BRICS articula novas formas de comércio fora do dólar, surge um novo campo de batalha: as moedas digitais. A China está anos à frente do Ocidente na implementação de uma moeda digital oficial, o Yuan Digital, que já é testado em várias províncias e utilizado em transações reais por milhões de chineses. A meta é clara: oferecer ao mundo um meio de pagamento alternativo, rastreável e eficiente, sem a necessidade do sistema bancário tradicional. E, claro, sem passar por Nova York. Com o Yuan Digital, a China pode realizar transações internacionais diretas com outros países membros do BRICS e aliados, sem depender do SWIFT ou do dólar. Além disso, criptoativos como o Bitcoin começaram a ganhar destaque em países que buscam escapar das amarras do sistema financeiro tradicional. Venezuela, Irã, Turquia e até Rússia estão explorando criptomoedas como reserva de valor e instrumento de troca, mesmo que parcialmente. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, inclusive, discute criar uma moeda digital conjunta lastreada em commodities como ouro, petróleo e grãos, dando solidez ao novo sistema financeiro. Os
Os Estados Unidos têm um histórico de usar o dólar como arma geopolítica. Desde a Guerra Fria, sanções econômicas têm sido uma das principais ferramentas de pressão contra países considerados hostis. Só que o uso excessivo dessa tática acabou tendo um efeito colateral. Empurrou os países sancionados para longe do dólar. A Rússia foi um exemplo emblemático. Após a anexação da Crimeia em 2014, Moscou passou a vender petróleo e gás fora do sistema SWIFT. Em 2022, com as sanções após a invasão da Ucrânia, essa estratégia se intensificou. A Rússia aumentou suas reservas em ouro, ampliou relações comerciais com a China e a Índia, e hoje quase não depende mais do dólar. Os Estados Unidos também pressionaram países da América Latina, África e Ásia com bloqueios financeiros e restrições de crédito. Mas isso está saindo caro. A confiança no sistema financeiro ocidental está em queda. Países estão buscando alternativas, acelerando a desdolarização global. E não apenas os governos. Empresas privadas estão criando redes de pagamento paralelas, utilizando blockchain, contratos inteligentes e sistemas bancários alternativos. O Brasil tem um papel estratégico dentro do BRICS. Com vastos recursos naturais, posição geográfica privilegiada e um mercado interno robusto, o país pode ser peça-chave na nova ordem econômica multipolar. Desde 2023, o governo brasileiro tem buscado ampliar o comércio com a China e a Rússia usando o real e o yuan. Empresas como Petrobras e Vale já discutem contratos com moedas locais. O Banco Central também começou a estudar formas de integrar o sistema financeiro brasileiro com as plataformas digitais emergentes, inclusive em transações com a Ásia e o Oriente Médio. Por outro lado, o Brasil ainda tem forte dependência dos Estados Unidos. Mais de 15% das exportações brasileiras vão para lá, e boa parte dos investimentos estrangeiros diretos ainda vem de empresas norte-americanas. Portanto, o Brasil está no centro de um dilema: seguir a onda do BRICS e conquistar mais autonomia ou manter o vínculo histórico com o sistema dolarizado. A escolha não será fácil e terá consequências de longo prazo. A disputa entre o BRICS e o dólar não é apenas uma questão entre governos. Ela afeta diretamente o seu bolso. Se o dólar perde valor, ativos americanos, como ações da Tesla, Amazon ou Microsoft, podem se desvalorizar em relação a outras moedas. Fundos cambiais, aplicações internacionais e até mesmo produtos importados podem ter seu preço alterado drasticamente. Por outro lado, o fortalecimento de moedas locais como o real, o yuan e a rúpia pode tornar os países emergentes mais atrativos para investimentos externos. O Brasil, se souber jogar bem suas cartas, pode se tornar um hub financeiro do sul global. Ao mesmo tempo, quem investe apenas com base em índices americanos pode estar exposto a riscos invisíveis. A ascensão do BRICS implica uma redistribuição de poder econômico, e o investidor moderno precisa estar atento a isso, diversificar sua carteira, entender riscos geopolíticos e acompanhar novas oportunidades fora dos centros tradicionais. Mais do que uma guerra de moedas ou uma disputa comercial, o que vemos hoje é uma mudança de paradigma civilizacional. O século XXI não será mais dominado por um único polo de poder. Em vez disso, surgirá uma nova ordem multipolar, onde diversos centros, Pequim, Moscou, Nova Delhi, Brasília, Joanesburgo, Riad, terão peso estratégico. O BRICS não quer apenas substituir o dólar. Quer construir uma nova arquitetura global, mais justa,
mais equilibrada, menos dependente de decisões tomadas em Washington ou Frankfurt. É uma promessa ousada, mas que vem ganhando adeptos em todos os continentes. E isso, inevitavelmente, transformará tudo: como os países negociam, como as empresas operam, como as pessoas investem. O mundo que está nascendo pode trazer riscos, sim, mas também oportunidades inéditas para quem entender o jogo. Estamos diante de um dos maiores rearranjos geoeconômicos desde o fim da Guerra Fria. A hegemonia do dólar está sendo desafiada por uma aliança de países que representa mais da metade da população mundial e cada vez mais parte do PIB global. O BRICS não é mais apenas um clube de nações emergentes. É uma força capaz de redesenhar os alicerces do sistema financeiro internacional. E no centro dessa disputa está você, o investidor, o cidadão, o empresário. Entender essa transformação pode ser a diferença entre perder ou multiplicar patrimônio nos próximos anos. O que você vai fazer com essa informação? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Império Econômico, deixar seu like e comentar aqui embaixo. Você acredita que o BRICS conseguirá substituir o dólar? Compartilhe sua opinião, fortaleça o debate e ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas interessadas no futuro da economia mundial. E não se esqueça de acessar o nosso grupo no Telegram e baixar o e-book gratuito sobre organização financeira em tempos de instabilidade. Nos vemos no próximo vídeo.